Eu sou Meire Santana, eu sou atual presidente da ICF Capítulo Regional Bahia, e é uma honra estar recebendo hoje meu querido professor Georg Senonet, com quem eu fiz a formação em constelação de gestão, e Jorge, que é o parceiro dele aqui no Brasil, e quero agradecer a presença de todos vocês, colegas, coaches, profissionais de outros capítulos, pessoas queridas, né, convidados que estão aqui, líderes, pessoas da área de recursos humanos. É uma honra contar com todos vocês. Quero agradecer aos meus colegas de diretoria, que estão sempre juntos, especialmente a Suzane, que é a diretora de desenvolvimento do capítulo e responsável por essa articulação, por esse momento. Sobre a ICF, muito brevemente, eu vou falar um pouco para que as pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez possam entender, conhecer um pouquinho, se aproximar um pouquinho da ICF. Sim, ok. Suzy está me dizendo aqui, me lembrando, que quem não concordar com a gravação pode escolher desligar o seu vídeo. Espero que ninguém faça isso, porque vai ser tão agradável. A gente vai ter um momento de interação com o Senonet, mas fiquem à vontade para exercer esse poder de decisão. Está dando microfonia aqui. Se alguém puder aí desligar um segundo aparelho que porventura esteja ligado. Então, a ICF é a maior organização independente de coaches profissionais no mundo. E somos referências em boas práticas, conduta ética na nossa atuação. A ICF é uma instituição sem fins lucrativos que esse ano está celebrando 25 anos de existência. A gente tem como missão promover a arte, a cultura e a prática do coaching profissional. Para isso, nós somos uma comunidade de profissionais voltados para o nosso desenvolvimento. Então, uma grande marca nossa é o desenvolvimento contínuo ou permanente, tá bom, Miriam? A gente está sempre se desenvolvendo e sempre orientados pelo Código de Ética e pelas competências essenciais do Coach CF. É uma organização que também tem um trabalho de acreditação, de credenciamento dos coaches e acreditação de escolas de coaching. Mas nós não somos uma escola de coaching, tá? Somos mais de 40 mil coaches associados, presentes em cerca de 143 países. Aqui no Brasil, somos mais de 500 coaches, distribuídos em 10 capítulos. A Bahia tem um capítulo, que é o Capítulo Regional Bahia. Fica sediado aqui em Salvador, mas responde por todo o estado, e temos atualmente 32 coaches associados. Bom, sobre o nosso palestrante, Georg Senonet. Mais uma vez, muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Ele é italiano, graduado em Economia e Administração de Empresas pela Università Bocconi Milano. Com mais de 20 anos de experiência como empresário e CEO de uma empresa industrial de médio porte. Consultor de negócio e coach sistêmico. Especializado em desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de estratégias. Com Claude Rosselet, desenvolveu a abordagem das constelações de gestão, uma adaptação do trabalho de constelação para apoiar os processos de gestão dentro das organizações. É coautor do livro sobre esse assunto, que já foi traduzido em 5 idiomas: alemão, italiano, inglês, russo e espanhol. Brevemente será traduzido para português. Como é o nome do livro? Por favor, Jorge, como é o nome do livro? O seu microfone, Jorge. Em italiano, o nome é La Estrutura del Sucesso. Tá, Estrutura de Sucesso. Em breve vai estar traduzido para o português. Não sei que nome vamos a escolher para a versão portuguesa.
Integra constelações de gestão em suas atividades de consultoria e de treinamento. Ensina constelação de gestão na Sysmacom School e Research, em vários outros institutos por todo o mundo. Com Georg hoje vai estar nosso colega associado ICF Bahia, Jorge Manuel, que é português, mas vive no Brasil há muitos anos. Então, você já é brasileiro, tá, Jorge? Eu sou brasileiro. Com mais de 30 anos de experiência como executivo em diversas áreas de um grupo empresarial de grande porte, é sócio fundador e diretor do Instituto 89. Atua como consultor de negócio e coach associado da ICF. Tem parceria com o Instituto de Georg Senonet para ampliar a utilização das constelações de gestão aqui no Brasil. Hoje, Jorge vai traduzir as falas de Georg Senonet do espanhol. Você vai falar em espanhol? Sim. Do espanhol para o português. Mas fique à vontade, o italiano é uma bela língua. Mas vai ficar mais difícil para Jorge, né? Então, sejam muito bem-vindos, Senonet. Agora é com você. Muito obrigado, muchas gracias. Para mí es un grande placer también ver las caras de algunos de los participantes de la última turma del curso y un placer enseñar un poco qué es esta herramienta poderosa de la constelación de gestão. E, Bom, eu vou começar, a partir de agora eu vou entrar traduzindo, embora Georg fale bastante português também, mas ele é mais fluente no espanhol, então eu vou acompanhar. À medida das falas, vou traduzindo para o espanhol, para o português, tá? Eu creio que cosa mejor es de empezar con la pregunta, ¿qué son las constelaciones de gestión? ¿Qué es esta herramienta? Eu acho que o melhor é começar com a pergunta: o que são as constelações de gestão? O que é essa ferramenta? Y también, ¿a qué sirven? ¿Por qué las utilizamos? ¿Y por qué vale la pena aprenderlos? E também para que servem, por que as utilizamos e por que vale a pena aprendê-las. Y quizás, si, Jorge, tú podrías compartir las diapositivas que hemos preparado por este seminario. Pronto. El objetivo de esta herramienta es de utilizar de manera mejor todo el saber que tenemos como individuos y como grupos. O objetivo dessa ferramenta é como utilizar melhor o saber que nós temos como indivíduos e como grupo. Como indivíduo, nos sabemos mucho más que lo que podemos expresar con palabras. Como indivíduos, nós sabemos muito mais do que conseguimos expressar com palavras. E como grupo, sabemos muito mais que cada indivíduo ele mesmo sabe. E como um grupo, sabemos muito mais do que individualmente cada indivíduo tem de conhecimento. E el saber del grupo no es solamente la suma de los saberes individuales. E o conhecimento do grupo não é simplesmente a soma do conhecimento do individual. E por poder expresar el saber, el conocimiento, y por poder pensar individualmente y
colectivamente, necesitamos lenguajes. E para poder expressar, então, esse conhecimento, tanto a nível individual como a nível de grupo, coletivamente, precisamos utilizar linguagens. Y cada lenguaje tiene ventajas y desventajas. E cada linguagem tem suas vantagens e desvantagens. ¿No? Por ejemplo, el lenguaje de los números, de los datos, Porque a linguagem dos números, dos dados, nos permite ser muy precisos, muy sintéticos, nos permite ser precisos, sintéticos, muito sintéticos. pero también con los números no podemos expresar toda la realidad de una empresa, por ejemplo. Mas só com os números não conseguimos expressar toda a realidade de uma empresa, por exemplo. Sí. Otro lenguaje son las imágenes. Outra linguagem são as imagens. Y las imágenes, claro, tienen otra calidad que las palabras. E as imagens têm uma outra qualidade diferente das palavras, né? Sí. Y otra lenguaje es el lenguaje de la expresión del cuerpo. E outra linguagem é a linguagem da expressão do corpo. Y con el cuerpo podemos expresar cosas que difícilmente podemos expresar con palabras. E com o corpo nós conseguimos expressar coisas que dificilmente conseguimos expressar só com palavras. Y con la herramienta de las constelaciones nos combinamos palabras, imágenes y movimiento del cuerpo, expresión del lenguaje del cuerpo. E com a ferramenta das constelações, nós conseguimos combinar essas linguagens da falada, da visual e da expressão do corpo. Y por eso esta herramienta de comunicación es muy poderosa, muy completa. Por isso, essa ferramenta de comunicação é muito poderosa, muito completa. Puedo dar un ejemplo. Vou dar um exemplo. Alguien me pregunta, ¿cómo puedo yo llegar al centro de la ciudad? Por exemplo, alguém me pergunta, vou dar um exemplo. Se alguém me pergunta, como é que eu faço para chegar ao centro da cidade? Y si yo le explico con palabras, para tomar esta rúa, después vuelta a la derecha, después sigue dos quarteirões, né? Sí. Bueno, puedo explicar, pero no es fácil. Se eu for explicar com palavras, dizendo siga à direita, siga em frente, dobre nesse quarteirão, é possível fazer isso, mas não é fácil. Si yo dibujo un mapa, Se eu desenho um mapa, es más claro para la persona para mostrar cómo llegar a este lugar, ¿no? fica mais claro para a pessoa como ela vai chegar ao lugar. ¿Puedes avanzar las diapositivas? Sí. ¿Y la próxima también? Ok, una definición del método de las constelaciones podría ser, y aquí lo tenemos en portugués, ¿puedes tú leerlo? Eu posso ler, então. É uma linguagem para pensar e comunicar que nos permite expressar aspectos que escapam da narrativa verbal. Próximo. Permite-nos representar nossas intuições para integrá-las ao pensamento lógico racional. Esto creo que sea una frase clave, porque la intuición es muy, muy importante para nuestro pensamiento. E esta aqui, para mim, é uma palavra-chave, porque as intuições são muito importantes para o nosso pensamento. Y en la práctica
en las empresas y organizaciones no se da un lugar, una importancia suficiente a la intuición. E normalmente nas práticas das empresas, instituições, não se dá essa importância, esse devido lugar às intuições. Y muy a menudo se separan las dos cosas. E Se muitas dicen, vezes, com muita frequência, se separam as duas coisas. como si pensamiento racional e intuición fueran dos cosas que son distintas. Como se o pensamento racional e intuições fossem coisas totalmente distintas. Y no es así. Não é assim. Son ligadas. En verdad, son dos cosas conjuntas. Na realidade, são duas coisas conjuntas, ligadas. Entonces, con las constelaciones nos podemos expresar mejor las intuiciones y conectarlas con el pensamiento racional. E com as constelações nós conseguimos conectar as intuições com o pensamento racional. ¿Puedes seguir? Sí. Combina o pensamento sistêmico e a inteligência emocional. El pensamiento sistémico es una manera de pensar de manera no monocausal. No pensamos que cada evento tenga una sola causa, mas vemos várias causas conjuntas. O pensamento sistêmico ele nos leva a uma forma de pensar em que não existe uma causação linear. Normalmente existe uma circularidade que as causas são e atuam em conjunto, não uma causa de um para um. La inteligencia emocional, es decir, que las emociones son una parte fundamental para pensar. No podemos pensar sin emociones. E a inteligência emocional ela nos traz uma visão de que é fundamental, são fundamentais as emoções para pensar. Não existe o pensamento sem emoções. Por ejemplo, gente que porque tiene un daño al cerebro no puede percibir emociones, no pueden tomar decisiones. Por exemplo, uma pessoa que tiver um dano qualquer no cérebro e que tenha prejudicado acesso às emoções, não consegue tomar decisões. Okay. Podemos seguir. E ajuda a compreender a dinâmica essencial de uma situação e simular várias evoluções possíveis para tomar boas decisões. Entonces, hay muchas maneras de enfrentar temas de manera analítica. Existem muitas formas de tratar temas com uma estrutura, de uma forma analítica. La constelación es más holística y ve el conjunto de un tema. E as constelações são mais holísticas, elas nos permitem ver o conjunto de um tema. Y de ver la esencia de un tema. E chegar a identificar a essência de um tema. Y nos permite también de simular evoluciones posibles. E também nos permite fazer simulações de evoluções possíveis. Tomar decisões, né? Bueno, creo que tenemos que hacer un poco más rápido, ¿no? Certo. Sí. La próxima. Pode. Sí. Mucho rápidamente, nuestra mente consiste de dos sistemas. Uno que es el saber inconsciente implícito. Nos pensamos sin ser conscientes de pensar. Consciência. Um é o conhecimento implícito, inconsciente, quer dizer, pensamos sem ter consciência deles.
Y el otro es el saber explícito, consciente, que podemos expresar con palabras. E o outro é o conhecimento explícito, saber explícito e consciente, que expressamos por palavras. Un problema es que los dos sistemas utilizan lenguajes distintos. O problema é que os dois sistemas utilizem linguagens distintas, diferentes. El sistema 2, el explícito consciente, utiliza las palabras. O sistema 2 E utiliza as palavras. Sistema 1, el saber implícito inconsciente, utiliza la expresión del cuerpo, el movimiento del cuerpo. O sistema 1 utiliza o movimento do corpo como uma forma de linguagem. Sí, con las constelaciones nos podemos combinar los dos lenguajes. Y el interesante es que la manera que las informaciones, el conocimiento es almacenado en nuestra mente E a es, forma como o conhecimento é armazenado na nossa mente es en forma de mapas. é em forma de mapas. Y estas mapas las podemos representar en el piso, en el suelo. E esses esto es la mapas técnica. mentais nós podemos representar no chão, numa mesa. Ok, yo diría que ahora podemos hacer el ejercicio que permite a los participantes de darse cuenta de lo que hemos dicho hasta agora, ¿no? Certo. Vamos então podemos agora fazer um exercício para que vocês possam entender o que eu estou falando sob o ponto de vista de dinâmicas e do que acontece. Vamos para o exercício então? Sim. ¿Tienes la diapositiva del ejercicio? Sí. Aqui, fácil. Tenemos el otro, el del medio. Podemos, sim. Es más simple, ¿no? Tá. Só me dê um minutinho que eu vou colocar o outro. ¿Você prefieres esto? Não, pode ser esse mesmo. Acho que pode, esse dos meios é bom. Voy a describir un poco. El objetivo de este ejercicio es de percibir cómo el movimiento del cuerpo en el espacio en relación a un objeto cambia nuestras emociones y pensamientos. Como pensamento... Tem a finalidade de nos mostrar como, em função das posições, mudam as emoções, os sentimentos com o movimento. Si cada uno piensa em algo que assusta. Asusta, sí. Una situación que me asusta y una experiencia concreta, un momento donde percibí de manera fuerte este miedo, este susto. Então pensem numa situação concreta em que vocês perceberam esse medo e pensem nessa situação. E procure na sala por um objeto que possa ser um símbolo do seu medo. Um objeto qualquer. E uma situação concreta, lembre-se de uma situação concreta onde você sentiu medo, já está. Aproxime-se do símbolo do medo até sentir as mesmas emoções que você teve da outra vez. Sim. Coloquem o símbolo no piso. Coloquem o símbolo no chão.
Uhum. E Agora, experiência. Uhum. agora experimentem várias posições em relação a esse símbolo. Mais perto, mais longe, Uhum. virado, etc. Uhum. Vejam como suas emoções e pensamentos mudam, dependendo do posicionamento. Uhum. Muito devagar, Bem devagar. bem devagar. Não, ver como si me aproximo, el miedo es más fuerte, menos fuerte. Percebam, También, percebam quando se aproximam, se o medo é mais forte, mais fraco. también los recuerdos quizás cambian y Também también los talvez as pensamientos. lembranças vão mudando. Ujú. Y pueden experimentar si doy una vuelta para no ver el objeto del miedo que cambia. ¿Es mejor o peor? E podem experimentar também, se vocês derem uma volta e deixarem de ver o objeto do medo, o que muda? Muda para melhor, para pior? Ujú. Y para distinguir cuándo me siento más tranquilo y cuándo más asustado. E percebam quando vocês se sentem mais tranquilos ou se sentem mais assustados. Ujú. Ok. Y ahora la idea es de encontrar, buscar y encontrar la posición mejor para enfrentar el miedo Agora, de manera a proposta é que vocês se façam um movimento para buscar uma posição onde vocês se sentem mais fortes para enfrentar o medo. que puede ser más cerca o más Pode ser mais distante. próximo ou mais distante. Puede ser que es mejor mirar directamente al objeto del miedo o mirar para otro lado. Pode ser que seja melhor olhar diretamente para o objeto do medo ou olhar para o outro lado. Y cuando cada uno ha encontrado la posición mejor, E quando cada um encontrar a posição melhor, puede pensar, pode ¿cómo pensar. podría yo traducir esta experiencia en la situación concreta? En E la aí pode pensar, quando estiver nessa situação, pensar como eu poderia refletir essa situação para uma situação concreta. es que esta experiencia me da una información para enfrentar el miedo de manera distinta la próxima vez. Essa informação me dá a possibilidade de trabalhar e tratar o medo de uma forma diferente da vez seguinte, da próxima vez. Quizás me da una información interesante, quizás no me da ninguna, pero es muy probable que tengo una idea nueva. Pode ser que me dê uma ideia interessante, pode ser que não me dê ideia nenhuma, mas é bem provável que traga algum insight, alguma informação nova. Uh-huh. Y quizás podemos un poco compartir las experiencias y si tenéis preguntas podemos responder a esto. A proposta então é agora que a gente possa compartilhar um pouco a experiência e se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode... George, eu, na verdade, assim, eu pensei numa cobra, que eu morro de medo de cobra. E quando eu botei o objeto, eu botei bem perto de mim. Só que, assim, eu fico paralisada quando eu vejo cobra. Eu não consigo pensar, né? Eu não consigo reagir. Eu não sei se eu ando, se eu corro, se eu me movimento.
e eu não consegui sair do lugar, na verdade. Então, quando você falou assim, eu não consigo sair do lugar. É uma coisa que me paralisa, porque eu não sei lidar com o animal. Uhum. E aí você falou da outra perspectiva, eu fiquei pensando, o que é que eu ia fazer se essa cobra estivesse tão perto de mim aqui, que está aqui do meu lado, e eu não sabia se eu subo na cadeira, realmente ficou difícil. Ajá. ¿Puedes traducir un poco, Jorge, que no entendí todo? Ela diz que tem muito medo de cobra. Sí, sí, esto Então, lo... esse medo paralisa e ela não Sí. consegue nem imaginar, por exemplo, se a cobra estiver muito perto, o que ela vai fazer? Se vai subir na cadeira, se vai... Então, ela fica paralisada numa situação dessas. Ujú, É isso, Karine? ujú. Exatamente. Ha entendido? Y en el ejercicio, ¿tú percibiste esta ser paralisada? E você percebeu no exercício essa situação de ficar paralisada? Isso, percebi. Porque eu botei um objeto muito próximo de mim. Sí. Então, a Uhum. imagem veio como se ela estivesse ali parada. Ujú. E quando você falou assim, se movimente, saia do lugar, eu não sabia se eu pular, se eu ficava na cadeira ou se eu pulava, porque eu não sabia se era uma cobra. Eu não sabia o que fazer. Ujú. Y, Ela se quedou muito cerca ujú. de la cobra. Então, Él está muy cerca. Fue mejor para próximo. ella que no estar... Sim. acercar-se era melhor. Não, ia chegar mais próximo era melhor? Não, Não. ela está muito... O objeto que ele pediu para colocar no chão está muito perto de mim, está muito acerca de mim. Então, quando eu fui imaginar o medo foi da cobra. Então, eu não pude reagir com este medo. Ela não ha podido ter nenhuma reação com o medo. Entonces, si en una relación de coaching hacemos este ejercicio contigo, yo te... Nós, numa sessão de coaching, ou fizéssemos esse exercício, yo te preguntaría, si, por ejemplo, si tú cerras los ojos, ¿es mejor o peor? se estivesse Não, numa pior. sessão de coaching, eu te perguntaria, se fechasse os olhos, era melhor ou pior? Eu acho que é pior. Eu acho. Sí, pero se va a experimentar y con pequeños pasitos se puede encontrar una manera donde no estás paralisada. Es muy probable. A proposta era, com alguns pequenos passos, fazer um movimento que tirasse você da paralisação. Está paralisada. Creo que. ¿Alguien ha tenido otras experiencias con este ejercicio? Eu tive uma experiência bem interessante. Não sei se está podendo me ouvir. Sim. Eu estava, há 2 anos atrás, dirigindo e o carro perdeu o controle, o automóvel, e ele chegou a voar literalmente, né, sair da pista, e eu pensei que eu ia realmente morrer. E aí, eu peguei o grampeador aqui da mesa, né? E representei como se fosse o automóvel que eu dirigia. E à medida que eu mexia nele, em diversas posições, eu coloquei o grampeador numa posição de lado, de uma forma que eu não sentia mais medo, porque eu via todo o cenário e ele estava no chão. Então, isso me deu uma experiência de um outro ponto de vista do que tinha acontecido.
E me deu uma sensação de uma segurança, não é? Porque o que me tirou literalmente do eixo foi o fato de ficar voando num carro, que eu nunca tinha voado num carro sem asas, né? E a sensação de perda total do chão e do controle da direção. E a posição, quando eu coloquei de frente, eu senti o mesmo medo. E colocar ao lado me deu o cenário de segurança, de ter um controle de um outro ponto de vista do observador. Sí, sí. Y esto es uno de los principios de este método, que cambiando la perspectiva y la Esse é um dos relación, princípios deste método, é que mudando a perspectiva, cambian también nuestras ideas de comportamiento y también las emociones. mudam também as nossas ideias de que levam comportamento e as emoções. Y así nos podemos en el coaching simular nuevos comportamientos. E assim nós podemos simular no coaching novos comportamentos. Foi ótimo, viu? Porque a sensação foi de segurança ao Sim. poder mudar essa posição. Então, eu saí do medo e fiquei novamente me sentindo segura. Foi muito bom. Bom. Gracias. Obrigado. Tenemos Obrigada também. Muito obrigada. Experiencias o perguntas o Alguém quer comentar a experiência, perguntas? Eu queria saber qual a diferença desse método que o Jorge atua com a questão da similaridade da constelação estrutural. Qual a semelhança ou diferença entre elas? Has entendido, Georg? Sí, sí. Bueno, es bastante similar a las constelaciones estructurales. Yo diría que es más flexible y habíamos desarrollado más adaptados a la realidad de la organización ou del coaching, especificamente del coaching. Na realidade, ela é muito similar ao estrutural, mas ele é mais flexível e teve desenvolvimentos adaptados para ambientes de empresa e de coaching, mas principalmente para o coaching. Sí, es un proceso. En las constelaciones de gestión tenemos un proceso en 6 fases y que no es el mismo. ¿Quieres que eu vá para o slide, Georg? Sí, 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 podría, sí, podemos entrar en los slides. Pronto, aqui. Ok. Podremos passar por ele. ¿Quieres hablar de las 6 fases? Entonces, sí, las 6 fases agora, ¿no? Las 6 fases son cómo establecer una resonancia con el cliente. Y, nos oímos. Jorge, tienes el audio apagado. Jorge, no te...
E a hora? Sí, ahora sí. Bien. Y esta primera fase es muy importante porque si no tengo una relación de resonancia y de co-creación con el cliente, no soy eficaz. Essa primeira fase é muito importante, porque se eu não tiver criado essa ressonância e uma possibilidade de cocriação com o cliente, não se vai fazer um trabalho eficaz. ¿Sí? Nos somos convencidos que la co-creación sea la base de nuestra manera del coaching. Nós acreditamos que a cocriação é a base do processo de coaching. Uhum. Podemos traduzir a ressonância como conexão também? Conexão, sim. Sim. Sí, Okay. es no solo conexión, es una forma de conexión donde yo reacciono a las acciones del cliente. É uma forma de conexão em que eu reajo às ações do cliente. Es un poco como dos personas que tocan un instrumento. Dá um exemplo de duas pessoas que tocam um instrumento. ¿No? Que cada uno toca su instrumento de su manera, pero de manera que juntos crean una melodía, una armonía. Como no exemplo das pessoas que tocam no improviso dois instrumentos, cada um da sua forma, mas que no conjunto formam uma harmonia. Esto un poco, sí. Um pouco esse conceito. Obrigada. Obrigada pela explicação. Me lembrou uma bateria, né? Duas pessoas tocando uma bateria. Sí. La segunda fase es la entrevista sistémica. Es una fase donde nos preguntamos al cliente desde várias perspectivas. A segunda fase é a entrevista sistêmica. É uma fase onde nós fazemos perguntas aos clientes a partir de diversas perspectivas. Que disse a sua mulher desta situação? O que diria a sua mulher sobre essa situação? Que diria o chefe? O que diria o seu chefe? Que va usted pensar mañana cuando todo acaba bien? O que você vai pensar amanhã quando tudo tiver terminado bem? E que vai pensar se não termina bem? E o que vai pensar se não terminar tudo bem? Sim. Então, nós invitamos o cliente a cambiar de perspectiva y de esta manera es como interrumpir su relato normal, la narración normal. Nós convidamos o cliente a ampliar as perspectivas e com isso a gente interrompe a sua forma normal de pensar. De pensar e de narrar, ¿no? Y de pensar contar e falar. Es una deconstrucción de la historia. É uma desconstrução da história. ¿Sí? Y con estos pedazos deconstruidos, él puede reconstruir una nueva historia. E com esses pedaços que foram separados, desconstruídos, ele pode construir uma nova história. A terceira fase é formular una pregunta, una demanda, sí, una pregunta, ¿no? Y a segunda fase é fazer uma pergunta. En el coaching, las preguntas poderosas son un clásico, ¿no? Son importantes. No coaching, vocês sabem, as perguntas poderosas são um clássico, né? ¿No? Pero
las preguntas poderosas, powerful questions, en nuestro método no lo hacen el coach, pero se invita el coachee a formular su pergunta poderosa. Nós, no nosso processo, quem faz as perguntas poderosas não é o coach. Nós convidamos ou estimulamos o coachee a desenvolver as suas próprias perguntas. Y esta pregunta es como el punto de donde él construye la nueva narración de la solução. E esta pergunta é o ponto de alavanca, né? O ponto a partir da qual ele constrói a nova narrativa. Quarta fase, esta es la fase donde la co-creación entre coach y coachee es muy fuerte. Essa quarta fase, que é o modelo sistêmico, é a fase onde a cocriação entre o coach e o coachee é muito forte. Porque se construye juntos un modelo de la situación. Que é onde se constroem juntos um modelo da situação. Es decir, se busca principalmente el coachee, pero con la ayuda del coach. Aqui quer dizer que se busca o coachee principalmente, mas com a ajuda do coach. ¿Cuáles son los objetivos principales en esta situación? Quais são os objetivos principais nessa situação? ¿Cuáles son los actores principales? Quais são os atores principais? ¿Cuáles son los factores que influyen en esta situación? Quais são os fatores que interferem nessa situação? Influem. Y esto es como una reducción de la complejidad. E isto ajuda na redução da complexidade. Porque busco un número muy limitado de elementos de una situación compleja. Porque aí a gente busca chegar a um conjunto de elementos limitado que refletem a situação. Pero no busco una relación monocausal entre estos Mas elementos. eu não busco uma relação monocausal entre esses fatores. Pero en la quinta fase yo construyo un mapa. E na quinta fase nós construímos um mapa mental. Sí, un mapa de las relaciones entre los elementos del modelo. Aí é um mapa de relações entre os diversos elementos do modelo. Sí, después vamos a buscar. Nós depois vamos exemplos, por ejemplo. Fazer exemplos, buscar exemplos. Y este mapa es, yo escribo los elementos del modelo en papeles. Para montar esse mapa, eu escrevo os elementos do modelo em papéis. Y coloco estos papeles en el piso. E coloco esses papéis no piso. ¿Y por qué puedo hacer esto? Es porque tengo en mi mente un mapa. E eu posso fazer isso porque nós temos na nossa mente um mapa da situação. Esto es, por ejemplo, muy claro. Si yo pregunto a cada uno de vosotros cómo llegáis desde la casa a la oficina, cada uno tiene un mapa claro. Isso é muito claro. Por exemplo, se eu perguntar a cada um de vocês como é que vocês fazem para chegar de sua casa até o seu escritório, trabalho, cada um tem claro qual é a forma de chegar, o mapa para chegar lá. E assim,
esto es una convicción de todos los, no sé si todos, la mayoría de los neurocientíficos, que el saber es organizado, estructurado como imágenes e como mapas. Isso é com base no estudo de neurocientistas que nos traz informação de que o conhecimento é estruturado em mapas, em imagens e mapas. Sí, si yo veo este mapa en el piso, puedo colocarme en distintas posiciones. E se eu vejo esse mapa no chão, eu posso me colocar, movimentar em diversas posições. Por ejemplo, si yo me coloco en la posición de mi jefe, por exemplo, se eu me coloco na posição do meu chefe, me doy cuenta que el jefe tiene una visión de la situación muy distinta de la mía. Eu vou me dar conta de que o meu chefe tem uma visão da situação muito diferente da minha. Y que tiene también sensaciones y emociones muy distintas de la mía. E que também tem sensações, emoções muito diferentes das minhas. Por ejemplo, fiz un coaching a un director de una fábrica en Rumania. Por exemplo, eu fiz um processo de coaching com um diretor de uma fábrica na Romênia. Y él dice, tiene un problema, y dijo que tenía un problema, que uno de sus colaboradores siempre decía sí y no hacía lo que ele lhe pedia hacer. E ele me trouxe um problema dizendo que um dos seus colaboradores sempre dizia que sim, mas não fazia o que tinha que fazer. E então le propuso el modelo que es yo y el colaborador. Eu propus para ele então um modelo em que sou eu, o colaborador. Mi objetivo, lo que yo pido a él. O meu objetivo, o que eu peço a ele. Mis medos. Meus medos. Os seus objetivos, do outro, e seus medos. Os seus objetivos, os objetivos dele e os medos dele. E quando se puso em la posição del colaborador. E quando ele se colocou na posição do colaborador, ele me dijo, e eu perguntei como se sente como colaborador. Eu perguntei, como é que você se sente como colaborador? Ele disse, me sinto fatal, porque tenho de um lado mis outros companheiros que querem uma coisa e del outro lo que el jefe quer de mim. Eu me sinto péssimo, porque tem por um lado o que os meus colegas querem, por outro lado tem o que o meu chefe quer. Però vejo que mi chefe solo mira a sua instrução, a lo e eu que vejo quer, que o chefe só olha para as suas instruções, o que ele quer. E não mira para mim e meus companheiros. E não olha para mim e para os meus companheiros. Então, eu não percebo nenhum suporte de meu chefe. E então eu não percebo nenhum suporte do meu chefe. E para ele foi importantíssima esta experiência. E para ele foi importantíssima essa experiência. Ele disse, é verdade. Ele disse, é verdade. Não me pergunto que necessita ele e como ele se pode relacionar com seus companheiros, não? É verdade, eu não me pergunto o que é que ele precisa e como é que ele pode se relacionar com os colegas dele. E ele necessita este apoio meu. E aí ele percebeu que ele precisava desse apoio dele. E esta é a coisa quase mágica
Essa é uma coisa quase mágica. Que nós podemos ponernos en el lugar del otro y perceber y ver el mundo desde su posición, ¿no? É que nós podemos nos colocar no lugar do outro e perceber, ter a percepção do mundo sobre o ponto de vista dele. Y yo estoy convencido que para el coaching esto es muy importante. E eu estou convencido que isso para o coaching é muito importante. Porque nós somos capazes de ver la realidad desde otras posiciones y perceberla desde otras posiciones. Porque aí nós, com ele, dessa forma, nós conseguimos perceber e ver a realidade dentro de outras posições, outras perspectivas, e vê-las de outras perspectivas. Pero no utilizamos esta capacidade de maneira consciente. Só que normalmente nós não utilizamos essa capacidade de forma consciente. E não las entrenamos, porque é uma coisa que podemos treinar. E normalmente não treinamos desenvolver isso. E é uma coisa que pode ser desenvolvida, pode ser treinada. Sim. E claro que se pode fazer isto no coaching também de maneira somente verbal. É claro que isso pode ser feito no coaching só de uma forma verbal. Pero hacerlo de maneira escênica, de ponerse... Mas fazer isso de uma forma em que se coloque em cena é muito mais fuerte, impactante que não solo verbalmente. É muito mais forte, impactante do que só tratando verbalmente. Bueno, y llegamos, nella representación hay la parte diagnóstica donde percibo cómo se siente el colaborador y después puedo simular un cambio de comportamiento. Yo puedo decir, bueno, si yo miro más hacia mi colaborador y sus compañeros, ¿qué cambia? Com a representação mental, nós podemos ver a situação atual, diagnóstica, e podemos fazer simulações. Então, na hora que muda uma posição e vai para a posição do colaborador e percebe a visão em relação aos seus companheiros, pode ter uma visão diferente. E a sexta fase é a tradução em uma ação, em um plano de ação concreto. É a tradução para um plano de ação concreto. Sim. Eu digo, esta é a pergunta da segunda-feira. Eu normalmente eu falo, isso aqui é a pergunta da segunda-feira. Que vai fazer o lunes? O que você vai fazer na segunda-feira? E, por exemplo, a este diretor da fábrica le disse, bueno, que vai fazer com seu colaborador? E, por exemplo, a esse diretor da fábrica, eu perguntei para ele, o que você vai fazer com seu colaborador? E, bueno, ele disse, sim, eu vou a llamarlo y le voy a preguntar, cuéntame, ¿es difícil explicar mis instrucciones a sus compañeros? Ele falou então, eu vou chamar o colaborador e vou perguntar para ele, pedir para ele me contar por que é tão difícil, o que é difícil ele levar as instruções que eu dou para os companheiros dele. E que necessitaria de mim? E o que ajuda precisaria de mim de ajuda? Para explicar mais claramente a seus companheiros as instruções, não? E que ajuda ele precisaria de mim para explicar melhor aos seus companheiros as instruções que eu dei. Ok. Bueno, ¿tenéis preguntas agora sobre estas fases, sobre esto?
método. Podemos Quanto volver tempo a cada ver fase? todos. Quanto tempo por fase? Quanto tempo cada fase leva? Tem algum limite? Esto depende mucho también del tiempo que tienes a tu disposición. Por ejemplo, esta sesión de coaching con este director de fábrica fue una sesión de 1 hora. Depende muito também do tempo que você tem disponível para fazer o trabalho. Mas, por exemplo, nessa sessão desse diretor da fábrica foi uma sessão de 1 hora. Pero no toda la hora dedicada a este tema. Yo diría, en este caso, por ejemplo, fueran 40 minutos. Eu diria que não foi o tempo todo dedicado ao tema. Com dedicação específica foram cerca de 40 minutos. Pero a veces puede ser muy rápido, ¿no? Às vezes pode ser muy muito clara la rápido. pregunta. Pode chegar muito clara a pergunta. Y los elementos. Es difícil decir, pero yo diría que con un poco de experiencia puede ser muy rápido. Eu diria que com experiência, tendo experiência, pode ser bastante rápido. Por ejemplo, yo me acuerdo de una mini coaching que yo hizo en la pausa de un seminario. Por exemplo, eu me lembro de um mini coaching, uma sessão de mini coaching que eu fiz numa pausa de um seminário. 10 minutos, por ejemplo. 10 minutos. Sí, eran en un hospital. Era no hospital. Las enfermeras. As enfermeiras. Y una de las enfermeras me dijo, tengo un problema porque yo soy jefa nueva en este equipo. E uma das enfermeiras me disse, eu tenho um problema porque eu sou uma gerente nova, chefe nova nessa equipe. Y tengo una compañera que quería ser ella jefe. Eu tenho uma colega que ela queria ter sido a chefe. Y tenemos conflictos. E temos dificuldades, conflitos. Bueno, ¿qué sería la pregunta? Aí eu disse para ela, então, bom, qual seria a pergunta? Y ella me dijo, bueno, ¿cómo puedo resolver este conflicto? E ela, a pergunta é, como posso resolver esse conflito? Eu digo, ¿por qué quiere resolver el conflicto? E eu perguntei, por que você quer resolver o conflito? Y ella dijo, bueno, porque me siento mal con el conflicto. Ela disse, bom, é porque eu me sinto mal com o conflito. Ajá. Tienes otros objetivos, es que ella no colabora o hay problemas. No, el problema es solo que yo no me siento bien. Eu perguntou, você tem outros problemas, outros objetivos? Ela não contribui com o trabalho da equipe? Ela disse, não, é só essa questão de... Entonces, yo dije, bueno, yo soy la compañera y usted se posiciona, ¿cómo se posiciona en mi relação? E eu falei com ela, então, bom, então faz o seguinte, eu fico no lugar da sua companheira e você se coloca como você normalmente se coloca na sua posição. Bueno, ela se colocou em uma posição onde eu la percebi como pequeñita,
E ela se colocou numa posição em que eu percebi como pequena, Sí, pequenina es sin fuerza. e sem força. Y me dijo, ¿se siente bien? No, no me siento Eu pequeña. perguntei para ela, bom, se sente bem? Ela disse, não, não me sinto bem. Entonces dijo, bueno, buscad una posición donde se siente jefa y donde se siente fuerte. Então, eu disse para ela, bom, então busque uma posição onde você se sente na posição de chefe com força. Y ella, sí, se movió un poco, cambió un poco de posiciones, experimentó un poco. Bom, ela mudou, fez movimentos, fez uma mudança de posições, experimentou um pouco. Y ella me dijo, no sé, es difícil. E aí ela me disse, Entonces, não sei, é difícil. Entonces yo dije, ¿conoce este juego de niños frío, caliente? Você conhece, aí eu falei para ela, você conhece aquele jogo de crianças de frio, tá quente? Entonces yo le digo, como yo percibo usted, y digo frío cuando es peor, caliente cuando es mejor. E aí eu disse para ela então que eu iria, em relação à posição dela, dizendo tá frio ou quente, frio quando está pior y quente cuando está melhor. Cuando yo la percibo como frágil, como pequeña, caliente cuando yo la percibo como jefa. Quente quando eu percebo como chefe. Y con este juego, como no jogo. Y con este juego frío-caliente, ella encontró una posición donde yo percibí, ahora es la jefe del equipo. E aí, esse movimento e dando a posição de frio quente, ela acabou encontrando uma posição onde eu na posição de colaborador, de colega, a percebi como forte, bom, está na posição de chefe. Y bueno, esto fue en 10 minutos y después pregunté, ¿y cómo va a traducir esto en concreto? Bom, isso foi em 10 minutos. Aí eu perguntei para ela, bom, como você vai traduzir isso para o concreto? Y ella dijo, pues, sí, a la próxima reunión del equipo, ela disse, bom, na próxima reunião da equipe, yo me voy a posicionarme a la derecha de ella. Na próxima reunião da equipe, eu vou me posicionar à direita dela. Muy cerca. E bastante próximo. Bueno, esto fue muy rápido. Otras, claro, hay también problemas más complejos donde se requiere. Essa foi muito rápida, mas há também problemas mais complexos que levam mais tempo, né? Y también problemas que tenemos que dividir en varios problemas, um problema complexo. Situações completas que temos que dividir em vários problemas ou vários blocos. Sim. Georg, temos uma pergunta aqui, uma pergunta de Kari. E a gente pode usar, né, esses minutos finais para falar um pouquinho aqui sobre isso. Ela diz o seguinte, você deu um exemplo do coach individual com o diretor da fábrica. Como seria com um trabalho de coaching de equipe nessa fase 2 da entrevista? Que vai se levantar diversas perspectivas, né? Se é feita apenas se é feito só com o indivíduo ou se é feito com toda a equipe? Sim. Como se dá o coaching? Sim, nesse caso com toda a equipe, hay varias maneras. Una manera muy simples. Há várias formas de trabalhar com equipe. Uma forma bastante simples. Por la entrevista es que es la que yo llamo la espiral. Que cada uno, que eu chamo de espiral. Cada uno le pregunto, la prima ronda de la espiral, pregunto qué
tenemos un tema, claro, normalmente en una reunión se tiene un tema. Por este tema, ¿qué son las ideas y las percepciones y los sentimientos más claros para vos, para usted? Entonces, cada uno exprime la propia. Nesse processo, então, cada expressa a sua opinião, a sua visão, tenho mais clara sobre a situação. E a segunda ronda... Na segunda volta, quer dizer, faz um círculo com cada uma das pessoas. Na segunda volta... la pregunta es, escuchando todas estas ideas, todas estas perspectivas, todas estos pensamientos, ¿qué es lo que impacta más a usted? E aí a pergunta é, bom, após ver e escutar todas essas visões, perspectivas, o que é que impacta mais a você? E en la tercera normalmente se llama, y si con todo que has escuchado quieres formular una pregunta, ¿qué sería esta pregunta? E a terceira fase do processo é, com tudo que foi escutado e foi comentado, discutido, qual seria a pergunta que sairia desse processo? Así yo combino, porque cada uno tiene su perspectiva de su rol, ¿no? Porque assim, o que acontece normalmente é que cada um tem sua perspectiva, sua visão, seu papel, e aí eu combino estas perspectivas y me acerco a una idea común, a una imagen común. Eu combino as diversas perspectivas e me aproximo de uma imagem comum. Y bueno, con esta información puedo formular la pregunta del equipo. E aí, desse processo, conseguimos formular uma pergunta da equipe. Y por esta pregunta, elaborar juntos el modelo representar el mapa y el plan de acción. Bom, e aí, a partir da pergunta, vemos qual é o modelo a ser utilizado para tratar aquela situação específica e então vamos para a representação e a colocação em cena do mapa. Era essa a sua pergunta? Elaborei uma boa pergunta, Kari. Respondeu? Ok, ela disse que sim. Ok. À medida que a gente vai também transitando nos diversos papéis, né, Senone, nas diversas perspectivas, e a gente vai podendo alterar esse estado emocional, isso vai ampliando a nossa capacidade empática. Eu me recordo muito de um exercício que eu fiz, e para trabalhar assim, conflito, para trabalhar relacionamento, né, entre pares, às vezes superior, às vezes a sua equipe. Então, muitas vezes, alguma situação conflituosa e que esse exercício, o exercício sistêmico, ele traz a possibilidade de você experimentar aquele lugar, né, do outro. Então, como é que o outro está se sentindo ali? Muitas vezes não sendo olhado, né? Como é que ele está sendo ignorado numa situação? Então, para trabalhar e para trazer esse movimento empático é muito rica, uma ferramenta muito rica. Sim, assim. Sí, porque nuestro comportamiento es determinado para las imágenes que tenemos. Esse comportamento é determinado pelas imagens que nós temos.
Y en estas imágenes las cosas tienen un lugar específico. E nessas imagens as coisas têm um lugar específico a cada situação. Si yo pregunto, ¿dónde está en su imagen el jefe? O la Se eu jefa? perguntar para você, por exemplo, na sua imagem, onde é que está o chefe? Yo creo que cada uno va a identificar una posición específica. Eu entendo que, acredito que cada um vai apresentar uma posição específica. Más cercano, más distante, delante, detrás. Mais próximo, mais distante, de frente, de trás. Me mira, não me mira, não? Jorge, eu acho que você pode parar de compartilhar um pouquinho, né, o slide agora para poder se ver. Tá bom. A gente está chegando aí nos minutinhos finais. Aí é bom que a gente olha para esse jardim. Bob tinha feito uma pergunta que acabou não ficando clara, né, Bob? Tá sem Bob, som. a gente não está te ouvindo. Entrou agora? Sim. Entrou, tá normal. Não, não era pergunta, não. Era pedindo para você parar de compartilhar o slide, era isso. Ah, tá, ok. Obrigado. Você gostaria de fazer alguma consideração final, Georg? Estamos ya terminando. Pois é, o tempo voou. Una consideración final. Uma consideração final. Consideración final. No es tan fácil. De acordo com o seu mapa mental. Sí. No, yo pienso que nuestro saber es mucho más amplio de los que somos conscientes. Eu acredito que o nosso conhecimento, o nosso saber é muito mais amplo do que nós somos conscientes. Porque nuestra mente está continuamente imaginando posibles evoluciones futuras de la situación. Porque a nossa mente está sempre pensando em possíveis evoluções das situações no futuro. Sí. Y que necesitamos herramientas para acceder a todo este conocimiento. E nós precisamos de ferramentas para ter acesso a todo esse conhecimento. Y creo que con las constelaciones hemos hecho un paso en la buena dirección. Eu acredito que com as constelações nós demos um bom passo em direção a isso. Pero que hay todavía mucho más a descubrir. Mas há muito a descobrir ainda. Y sobre todo el conocimiento, el pensamiento colectivo. E principalmente no pensamento e conhecimento coletivo. Toda nuestra educación, las escuelas, somos entrenados en el pensar individualmente. Nas escolas, nós acabamos sendo treinados, condicionados a pensar individualmente. Y con esta herramienta de las constelaciones es un primer paso que nos ayuda a un pensamiento colectivo. E com as ferramentas das constelações, a gente nos ajudam a dar um passo em direção ao pensamento coletivo. Yo creo que esta es una experiencia que todos los participantes de nuestra formación han hecho, ¿no? Isso é uma experiência que eu acho que todos os participantes da nossa formação, tiveram
que quien participa en una constelación es como crear juntos nuevo conhecimento. É como quem participa de uma constelação é como criar juntos um novo conhecimento. Y que es, sí, es un mundo fascinante esto de la intuición. E que é um mundo fascinante esse mundo das intuições. Que dar más espacio y más importancia a la intuición es importante en nuestro mundo así complejo, ¿no? E é muito importante dar espaço para ir trabalhar as intuições nesse nosso mundo tão complexo. Yo estaba pensando por enfrentar la pandemia. Eu estava pensando na situação da pandemia. ¿No? Todos hemos seguido la única receta del lockdown en todo el mundo, ¿no? Praticamente todo mundo seguiu a receita do lockdown. Y cuánta más imaginación y intuición habríamos podido utilizar. E quanto juntos, mais intuições a gente pôde utilizar para enfrentar este grandísimo para problema, enfrentar ¿no? esse gravíssimo problema, ¿No? Y en este caso, todos hemos seguido una instrucción desde desde el gobierno, desde el Estado. Nesse caso, todos seguimos uma orientação, uma instrução do governo, dos órgãos de... Y no había espacio para el pensamiento colectivo y la fantasía colectiva. E não houve espaço para o pensamento e pensamento coletivo. Eu penso que, de qualquer maneira, enfrentar este tema com ferramentas apropriadas colectivamente nos permitiria. Eu acredito que se fosse possível tratar o tema de forma coletiva com esse tipo de ferramentas, seria possível ter um processo de cocriação, chegar a resultados melhores, né? Jorge, veio um pedido aqui por mais informações. Como saber? Se você puder colocar no bate-papo, porque aí as pessoas anotam. Georg, muitíssimo obrigada. De nada, de nada. Pela sua participação. É sempre uma alegria, é sempre bom revê-lo. Muito. Sim, sim. Para mim é enorme prazer e espero que muito cedo poderia voltar ao Brasil. Sim, voltar, né? Vir. Voltar ao Brasil. Bom. Okay. Bom, eu estou colocando aí no chat as informações, por favor. Linkzinho que dá acesso a informações sobre o que é a constelação de gestão e um contato para quem quiser aprofundar, ter mais informações, a gente está à disposição, tá? Então é isso. Você colocou, Jorge? Coloquei. Tirou a foto, gente. Bom, né? Parabéns. Parabéns, adorei. Outra, né? Então vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto. Né? Eu ia te dizer parabéns, agradecer, né? Agradecer em nome também da Esteve Bahia a todo mundo. Adorei, adoro. E muito obrigada, viu, Georg, pela sua disponibilidade. Jorge também. Vamos à foto. Gratidão. 1, 2, 3. Foi. Não, só um minutinho, porque veio aqui uma mensagem, aí Maricélia não ia aparecer. Então, agora vai. Agora. 1, 2. Todo mundo tem que aparecer, né? Quem está com a câmera ligada.
Muito Bacana. obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Jorge. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Excelente. Boa noite a todos. Obrigada.